Olá, gente, boa noite. Eu vou falar hoje sobre o capítulo 6 do livro de Isaías. Esse capítulo, ele fala sobre uma visão que Isaías teve e como se deu o seu chamamento para exercer o ministério do Senhor. É o seguinte, o ministério de Isaías, ele começou no ano da morte do rei Uzias. Quando o profeta Isaías, ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E as abas da sua veste, ela enchiam todo o templo. Ela estava aberta ali, naquele lugar tão imponente. E ele observou que diante do Senhor estavam serafins em cima dele, e cada um tinha 6 asas. Com duas delas, elas cobriam o rosto, e 2 das asas cobriam seus pés. E cada um desses anjos, ele tinham 6 asas, né? Então, quer dizer que as outras 2, elas não foram bem descritas, mas mostra que ele voava. Então, crê-se que os anjos cobriam o rosto, cobriam os pés e voavam ao mesmo tempo. Essa foi a visão que Isaías teve no templo, no sublime trono do Senhor Jesus. E esses anjos, eles clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Então, o profeta Isaías disse assim: Estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então, neste momento em que ele ficou aflito, porque ele contemplou, além da glória do Senhor, ele contemplou esses anjos e contemplou como esses anjos se portavam frente ao Senhor. E quando ele disse que ele estava perdido, porque ele era um homem de lábios impuros e habitava entre um povo também de lábios impuros, e que os olhos deles viram o Rei do Senhor dos Exércitos, um dos serafins, ele voou para perto do profeta Isaías, trazendo em suas mãos uma brasa viva. Brasa essa que ele havia tirado do altar com uma tenaz. O que é uma tenaz? A tenaz é como se fosse um aparelho que se pega, se puxa, se levanta aquilo que se quer pegar. E com essa tenaz, ele pegou a brasa e com essa brasa ele tocou a boca do profeta Isaías. E no momento em que o profeta teve a sua boca tocada pela brasa que estava sendo carregada pela tenaz do anjo serafim, ele sentiu que os seus lábios haviam sido purificados. Tanto que o anjo falou que eis que toquei os teus lábios e a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso, o mesmo profeta Isaías ouviu uma voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? Quem há de ir por nós? E neste momento, após ter sido tocado pelo Senhor, o profeta Isaías disse assim: Envia-me a mim, Senhor. O que ele quis dizer com isso? Que ele estava se pondo à disposição de Deus. Isaías estava se colocando como uma pessoa que estava disposto a ser boca de Deus, a trabalhar no ministério do Senhor. E daí ele disse, o Senhor disse: vai e dize a este povo: ouvi e não entendais, vede e não percebais.
torna insensível o coração deste povo, endurecer-lhes o ouvido e fecha-lhes os olhos, para que não venham ele a ver com os olhos e ouvir com os ouvidos e a entender com o coração e se converta e seja salvo. Por quê? Porque Deus iria tratar com este povo. Então, para que Deus tratasse com esse povo, Deus iria dar sua palavra, mas a sua palavra seria ouvida e não seria entendida. Essa palavra, ela seria mostrada diante dos olhos do povo, mas o povo não veria aquilo que Deus queria mostrar para eles. E para que esse povo não visse e não entendesse com seus ouvidos o que Deus queria falar ao seu coração, para que depois esse povo se converta e fosse salvo, até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes e a terra seja de toda assolada. Mas o profeta Isaías ainda recebeu uma mensagem do Senhor, que como o teberindo, que são os teberindo? São árvores pequenas. E como o carvalho, que são as árvores frondosas, árvores de grande porte, os quais depois de derribados e fica o toco, assim a santa semente é o seu toco. Por quê? A santa semente, ela teria uma oportunidade de renascer, uma oportunidade de florescer. Isso é o que nos mostra o capítulo 6, quando Isaías teve a visão do seu chamado. Deus mostra que iria usar ele e que ele entregaria a mensagem do Senhor após ser purificados seus lábios, mas a mensagem não seria entendida pelo povo. Mas tudo isso fazia parte de um grande propósito que o Senhor tinha para com aquele povo.